Do terceiro ano, tudo bem? Um grande abraço a todos. Bom, vamos na aula de hoje falar um pouco sobre matemática financeira. Matemática financeira é um assunto bem interessante porque a gente tem aplicação no dia a dia, ela aparece muito no Enem, então é algo que todo mundo precisa de fato conhecer e esse é um assunto prazeroso. Então vamos lá. Uma primeira coisa que eu gostaria de destacar é a diferença entre juros e taxa de juros. O que seria juros? Para comparar e para ficar mais fácil, eu gosto de usar a comparação entre juros e o aluguel de um imóvel. Quando você aluga um imóvel, você acerta um preço com um proprietário e dizendo assim, vou pagar R$800 de aluguel. Então eu uso a casa, uso aquele imóvel e ao final do mês eu tenho que pagar, tenho que compensar essa pessoa por ter usado o seu imóvel em R$800, não é assim? Bem, juros eu posso estabelecer uma comparação com isso, porque quando eu empresto para alguém um valor, quando eu empresto para uma instituição financeira, porque emprestar para o outro isso é agiotagem e é crime, então não pode. Então quando eu empresto ao banco, então eu apliquei o dinheiro lá na poupança, eu comprei um título do Tesouro, então o que acontece? Esse banco vai usar meu dinheiro e pelo fato de ele estar usando meu dinheiro, ele vai ter que me dar uma compensação. A essa compensação damos o nome de juros. Já a taxa de juros é o que vai estabelecer quanto ele vai me dar para cada R$100 que eu vou aplicar, ou então quanto eu vou pagar para quando eu tomar emprestado. Então se eu fizer um empréstimo, então eu contraí um empréstimo e ficou estabelecido que a taxa é de 4% ao mês. Significa dizer que para cada R$100 que eu pegar emprestado, eu vou ter que compensar o banco com juros de R$4, porque a taxa foi de 4%. Vejam, juros é dado na unidade monetária, então no nosso caso em reais. A taxa ela é apresentada para a gente em porcentagem. Então 4% ele está dizendo que para cada 100 eu pago R$4. Se a taxa for de 7% ao ano, digamos, significa que ao final de um ano eu vou ter que calcular quanto que eu peguei. Se foi R$100, eu pago R$7. Se eu tomei R$300, eu vou pagar 3 vezes 7, R$21, tá bom? Então essa é a primeira diferença entre essas unidades que nós vamos estar usando em matemática financeira. Então preciso que fique claro a diferença entre juros e taxa. As outras medidas que nós vamos usar são tempo, que é o período que esse dinheiro fica aplicado, capital, que é quanto eu apliquei ou quanto eu peguei emprestado, e o montante, que é a junção do capital mais os juros, tá certo? Bom, o que é que vamos falar de início? De início nós vamos falar de variação percentual, então de acréscimos e de descontos. E depois de estudarmos sobre acréscimo e desconto, vamos trabalhar com acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Então são 3, 4 descontos aplicados mês após mês, ou semana após semana, enfim, tá bom? E numa outra videoaula eu vou falar um pouco sobre juros simples e juros compostos. Eu quero hoje que primeiro, para começarmos aqui a parte prática, a parte dos exemplos, eu quero que vocês peguem um módulo na página 47, onde eu vou explicar essa situação que aparece aí. Olha só, então na página 47, falando um pouco sobre variação percentual, temos essa primeira situação que eu quero tratar com vocês. Em relação a uma passagem de ônibus que custava inicialmente R$ 2,50 e passou a custar R$3. Então, um outro produto que era numa loja de roupas, a calça, que sofreu um aumento saindo de 120 para R$135. E a pergunta é, em qual das situações tivemos maior aumento percentual? Quero que fique claro que aqui a pergunta foi sobre o aumento percentual e não sobre o aumento real. Porque no aumento real seria fácil dizer que o que aumentou mais foi esse, R$15 aumentou mais do que 50 centavos. Claramente não teria nem o que a gente ficar pensando sobre isso. Bom, temos algumas maneiras de resolver essa questão. Como é o primeiro exemplo que eu vou estar fazendo com vocês, eu vou explicar essas situações todas, essas opções que vocês têm para resolver essas atividades que tratam de matemática financeira, tá bom? A primeira situação é a que está feita aqui no módulo, vocês podem ver aí no módulo de vocês, quando eu pego 2,50 para R$3,
ou sofreu um aumento de 50 centavos, e aí é só pegar quanto aumentou e dividir pelo preço inicial. 50 centavos dividido por 2,50 dá 0,2, ou seja, 0,2 é o decimal, multiplicando por 100 para usarmos o símbolo do porcento, então 20%. E a resposta seria simplesmente a passagem de ônibus sofreu um acréscimo de 20%, tá bom? Mas além disso, que outra maneira eu poderia fazer? Vocês estão vendo que eu fiz aqui do lado por regra de 3, como eu citei agora há pouco. Então, regra de 3 é algo que é um conteúdo que você vai aplicar muito em matemática financeira e em vários outros assuntos. Dá para se resolver por regra de 3. Eu diria que regra de 3 é um dos conteúdos mais importantes que nós temos na matemática, porque ele é usado para resolver inúmeras questões, tá bom? Então, se eu quiser usar o preço inicial correspondendo a 100% e o preço final, R$3, correspondendo a X. Fazendo a regra de 3, eu encontrarei 120%. Então, se o preço inicial era R$2,50 e correspondia a 100%, o preço final corresponde a 120%, portanto, sofreu um acréscimo de 20%. Se aqui ao invés de usar o 3, você usasse os 50 centavos, você já chegaria diretamente no 20%. Já seria uma terceira maneira de fazer. Uma outra maneira de fazer é você fazer sempre assim. Basta você pegar o preço final, dividir pelo preço inicial, portanto, R$3 dividido por 2,50 dá 1,2. E aí agora você usa esse 1,2 em porcentagem, vai dar 120%, que corresponde a um acréscimo de 20%, tá bom? Então, são maneiras de fazer, você vai escolher a sua, ver, eu achei melhor a regra de 3. Então, há alunos que preferem fazer assim, tem alunos que preferem fazer assado e outros que preferem fazer cozido, tá bom? Cada um do seu gosto. Vamos lá. O outro produto, falando agora aqui da calça, a calça era 120, passou para 135, portanto sofreu um acréscimo de R$15. Então R$15 dividido pelo preço inicial, que era 120, resulta em 0,125. Transformando isso para porcentagem, vai ter um valor de 12,5% para o aumento, tá bom? Você poderia também fazer por regra de 3 e pela fórmula da razão entre preço final e preço inicial. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos a mais uma situação. Na página 48 do nosso módulo, nós podemos ver essa outra situação em que ele diz que uma mercadoria passou de R$25 para R$20. Portanto, ela sofreu um desconto, houve uma redução do preço. Ele pergunta qual foi esse percentual. Em valor absoluto, 25 para 20, houve uma redução de 5. Se você pegar essa redução e dividir sempre pelo preço inicial, você vai ter 0,2, que em porcentagem corresponde a 20%, tá bom? Essa é uma maneira mais rápida, mas lembrando que você pode fazer por regra de 3, tá certo? Então, a outra maneira, você poderia pegar preço final, que é 20, dividido pelo preço inicial, que é 25, resultando em 0,8. Significa dizer que o preço final corresponde a 80%. Mas a pergunta foi, quanto foi de redução? Qual foi a taxa de desconto? Qual foi o percentual de desconto? Então é só fazer 100 menos 80, que foi o que ficou, resulta em 20% de desconto, tá bom? Nessa relação, nessa razão que você fizer entre preço final e preço inicial, se você usar esse processo aqui, você, ao dividir o preço final pelo preço inicial, e você tiver como resultado um número maior que 1, significa que está ocorrendo um aumento. E se ao dividir o preço final pelo preço inicial, o resultado for um número decimal compreendido entre 0 e 1, significa que houve uma redução. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, está aqui destacado, que é que as pessoas confundem, assim como confundem taxa com juros, muitas pessoas confundem quando a gente fala assim, de que, por exemplo, um produto que saiu de R$2 para R$3, ele houve um acréscimo de 50%. Então, quando ele sai de 3 para 2
ocorreu uma redução de 50% também? Claramente não. E a resposta é porque os referenciais são diferentes. Vejam, quando eu tenho um produto que sai de 2 para 3, então preço final 3 dividido pelo preço inicial 2 resulta em 1,5, que significa dizer que houve um aumento de 50%. Quando eu pego um produto que o preço final é 3, que o preço inicial é 3, não, preço inicial 3, ele foi para o preço final 2. Então, preço inicial 2 dividido pelo preço inicial 3, então final pelo inicial, então 2 dividido por 3 deu 0,667, que vai significar uma redução de 33,3%. Então, essa diferença se dá por conta da mudança de referencial. Aqui, 2 foi o preço final, então ele saiu de 3, que é um preço inicial. Então, ao passar de 3 para 2, então ele teve uma redução. E aqui ele saiu de 2 para 3, aqui teve um aumento. Então, preço final, preço inicial, mudou o referencial, tá bom? Agora estamos na página 49. Então vamos lá, vamos para essa página 49 para respondermos essas atividades, para praticarmos um pouco. Vejam, uma mercadoria que custava R$80, se ele sofrer um aumento de 15%, podemos usar a regra de 3, descobrir quanto é o 15% de 80 e depois aumentar, ou fazer dessa maneira prática, que você pode fazer isso aqui de cabeça da seguinte forma: 15% de aumento, então 15 mais 100% dá 115%. 115% na forma decimal é o mesmo que 1,15, que aí é só você multiplicar por 80, que já obtém um montante que é R$92. Então o preço da mercadoria passou a custar R$92. Se você quisesse saber quanto foi de aumento, aí você poderia fazer só 15%, transformar isso em decimal, que daria 0,15, e multiplicar por 80. Ou então, há quem prefira multiplicar 80 vezes 15 e ao final dividir por 100, que é o 100 do 15%, tá bom? Então, quando você transforma para decimal, você já encontra aqui o resultado, já encontra o montante. O mesmo pode acontecer se for redução, ou seja, desconto. Então, se houve uma redução de 30%, 100 menos 30 dá 70%. E aí é só usar número decimal 0,7 vezes 250, 175. Se tiver um produto qualquer, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de portas, de cadernos, etc., 12, sofrendo um aumento de 120%, vai resultar em que número isso? Então você pode fazer 120 mais 100, que dá 220%. Escrito na forma decimal, 2,2 vezes 12, 26,4. Mais uma situação, 85 reduzido de, preste atenção, é reduzido de 20%. Então, se houve uma redução de 20%, então 100 menos 20 dá 80%. E aí em decimal é 0,8, que ao ser multiplicado por 85, resulta num preço, num valor final, no caso aqui não é preço, é valor final de 68. Mas essa questão da letra E fala 85 reduzido a 20%. Então aqui ele não sofreu uma redução de 20, ele sofreu uma redução chegando a 20. Então na verdade ele sofreu uma redução de 80%, tá bom? Então sofrendo uma redução de 80% para chegar em 20, então eu fico com 0,2 vezes 85, que é 17, ok? Vamos lá então, página 49 ainda, vamos falar agora um pouco sobre aumentos e descontos sucessivos. Essa primeira situação que se apresenta aí na página 49, diz que no posto de combustíveis ocorreram 3 aumentos no preço de gasolina durante certo ano. O primeiro foi de 8%, depois 7% e posteriormente 5%. Esses 3 aumentos equivalem a um único aumento de quanto por cento? Bom, a princípio, eu sei que algumas pessoas poderiam pensar,
8 mais 7, 15, com mais 5, 20. Então, total 20%. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque quando você tem um preço inicial da gasolina e você incide sobre ele um aumento de 8%, quando você for colocar um novo aumento de 7%, esse preço da gasolina já foi aumentado. Então já vai ser juros sobre juros, tá bom? Então esse 7% não é mais em cima do preço inicial, já é em cima do preço inicial acrescido de 8%. O mesmo acontecendo com o 5%. 5 já vai incidir sobre um aumento de 7 e um aumento de 8. Então ele já vai representar um aumento maior. Então, uma coisa que eu posso pensar, por exemplo, se eu tiver numa questão no Enem e for querer encurtar o caminho ou analisar as alternativas, eu poderia perceber que 8 mais 7, 15 com mais 5, 20, como isso se trata de aumento, e um aumento em cima de um outro aumento vai resultar num número um pouco maior do que esse total aqui, ou seja, a resposta terá que ser um pouco maior que 20%. E vejam que fazendo-se aqui os cálculos, ou seja, se eu pego um preço inicial, acrescento 8%, ele corresponde a 1,08. Quando eu colocar 7%, vai ser 7% em cima do 1,08, que vai resultar em 1,1556. Quando eu acrescentar 5% em cima do preço anterior, vai chegar a um total de 1,21338, ou seja, aproximadamente 21,34%, confirmando o que eu havia dito, que deu um pouco mais que 20%, tá bom? Que era o resultado da soma desses três. Bom, vamos a mais uma situação, e ele vai falar agora, ainda na página 49, ele traz para a gente aqui uma situação de um desconto ou de descontos sucessivos. Olha só, uma loja estava em promoção e aí ele decidiu que ia atribuir um desconto de 25% sobre o preço original. Só que estava tão generoso que eles queriam, olha, se você, além desse desconto aqui que já está atribuído para todos os produtos, você pagar à vista, você vai ganhar mais 10% de desconto em cima do preço da promoção e não em cima do preço original. Então veja que aqui que diz que é um desconto de 10% sobre o preço da promoção. Qual é o desconto total? Antes de mostrar o resultado que está na página seguinte, eu quero lembrar o seguinte aqui. 25 mais 30, 35. Mas como isso se trata de um desconto e esse 10% vai ser em cima do que já foi descontado, eu espero que vocês percebam que esse desconto vai dar um pouco menor que 35. Então, se eu estiver falando de aumentos sucessivos, olha só, se eu estiver falando de aumentos sucessivos, ele vai dar um pouco maior. Então, quando for aumentos sucessivos, um pouco maior. Se for descontos sucessivos, dá um pouco menor. Vamos comprovar isso? Aqui estão os cálculos que comprovam o que eu falei para vocês. Então, se eu tiver um preço inicial e eu descontar 25%, ele vai ficar com 75% do preço inicial. 0,75. Quando ele der um desconto de 10%, ele vai ficar com 90%. 90% é 0,9, que vai incidir no preço que está lá na prateleira, no preço após atribuído o desconto, ou seja, 0,75 do preço inicial, resultando em 675, melhor dizendo. Esse vai transformando em porcentagem, vai dar 67,5%. Mas a questão perguntou de quanto foi o desconto. 100 menos 67,5 dá 32,5%. Tá bom? Isso aqui, porque quando você tem 25% de desconto, ele fica com 75%. Só que esse 10% vai ser calculado em cima de 75%. E 10% de 75% dá 7,5%. E aí 75 menos 7,5 dá 67,5. E a diferença, o que falta aqui para completar o 100 é o 32,5. Tá bom? Bom, com esses exemplos, eu acho que vocês estão aptos a resolverem as atividades que estão aí na página 50 e na página 51. Vamos lá? Mãos à massa agora é com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.